Olá, queridos alunos, como vocês estão? Eu, sinceramente, espero que vocês estejam muito bem. Vamos dar continuidade às nossas aulas remotas. Agora nós vamos dar uma olhada nesse outro assunto, paragrafação. Um assunto que precisa de leitura, treino. Com vocês, eu de novo, a professora Sônia Barradas, de língua portuguesa. Olha a Sofia aí, minha filha, para vocês. Então, vamos começar. Quando escrevemos um texto, além de nos preocuparmos com a concordância, a regência, a pontuação ou com a acentuação das palavras, devemos também prestar atenção na sua estrutura. Um elemento importante e que não pode ser deixado de lado é a paragrafação do texto. A paragrafação consiste em paragrafar um texto, ou seja, dividir um texto em parágrafos. Para que consigamos fazê-la de forma satisfatória, é necessário sabermos o que é um parágrafo e sua estrutura. O parágrafo é um conjunto de frases que possuem uma relação maior entre si do que com o restante do texto. O parágrafo deve conter uma ideia núcleo, acompanhada de ideias secundárias que a complementam. A paragrafação indica ao leitor que as frases de um parágrafo contêm uma ideia central, que formam com o restante do texto um todo coeso e coerente. O que marca a divisão de parágrafos em um texto escrito é a mudança de linha. A primeira linha dos parágrafos deve ficar mais afastada da margem esquerda do que as demais linhas. Ou seja, ao encerrarmos a explanação da ideia ou do pensamento contidos em um parágrafo, saltamos para a linha de baixo, iniciando a primeira linha do parágrafo seguinte, mais para dentro do texto. É conveniente que o parágrafo seja bem estruturado e que não seja muito longo. Um parágrafo longo pode se tornar confuso e cansativo para o leitor. Estrutura do parágrafo. O parágrafo não possui necessariamente uma estrutura padrão, que deve sempre ser seguida, pois sua estrutura pode variar de acordo com o tipo ou gênero do texto. Portanto, é necessário ter bom senso para perceber se o parágrafo está bom ou não. E isso adquirimos praticando a escrita e lendo bons livros. Em um texto literário, por exemplo, o escritor tem maior liberdade tanto na paragrafação quanto no restante do texto. Porém, quando escrevemos um texto não literário, dissertativo, argumentativo, que é a redação, textos acadêmicos, reportagens, etc., há uma estrutura que pode ser seguida e pode lhe ajudar bastante. Neste caso, por encerrar em si uma ideia núcleo, o parágrafo deve conter uma introdução, que é o começo, um desenvolvimento, que é quando a ideia vai fluindo, e uma conclusão, quando a gente fecha o pensamento. Introdução. A introdução do parágrafo deve conter o tópico frasal, que é a apresentação da ideia central, que será trabalhada no parágrafo. Desenvolvimento. O desenvolvimento do parágrafo deve apresentar as ideias secundárias, as quais reforçam o tópico frasal. Nessa parte, devemos explicar o tópico frasal ou apresentar argumentos que reforcem a opinião nele contida. Conclusão. Na conclusão de um parágrafo, devemos retomar a ideia principal, resumindo o que foi dito ou apresentando uma solução.
Apesar de essa estrutura ser considerada ideal, é comum que muitos parágrafos não apresentem uma conclusão. Por mais que contenha uma ideia, núcleo, o parágrafo dialoga com o restante do texto, o que muitas vezes permite que se dispense a conclusão. No entanto, o autor do texto deve se atentar ao texto que redige e, se perceber que é necessário, deve concluí-lo. Confira a seguir um exemplo de parágrafo. O escorpião pode ser degustado com segurança de 3 maneiras. Uma delas é tirando o último segmento da cauda, o telso. É nessa ponta onde ficam as 2 glândulas que produzem e armazenam o veneno. Perceba que esse parágrafo é dividido em 3 frases. Na primeira, o autor informa que o escorpião pode ser ingerido com segurança e diz que há 3 maneiras de fazer isso. Na segunda frase, ele apresenta uma dessas maneiras. As outras 2 serão abordadas nos 2 parágrafos seguintes. Para concluir o parágrafo, na terceira frase, explica-se por que é seguro consumir o escorpião dessa forma. Esse parágrafo, que pegamos como exemplo, possui apenas 3 frases, que é o mínimo indicado para um parágrafo que possua introdução, desenvolvimento e conclusão. Porém, o número de frases pode variar. O aconselhável é que o parágrafo não seja menor que isso, nem muito extenso, e que contenha apenas uma ideia central. Agora que você já sabe o que é um parágrafo, responda os exercícios abaixo para testar seus conhecimentos. A primeira questão. Leia o parágrafo a seguir e responda. Política e politicália não se confundem, não se parecem, não se relacionam uma com a outra. Antes se negam, se excluem, se repulsam mutuamente. A política é a arte de gerir o Estado, segundo princípios definidos, regras morais, leis escritas ou tradições respeitáveis. A politicália é a indústria de explorar o benefício de interesses pessoais. Constitui a política uma função ou o conjunto das funções do organismo nacional. É o exercício normal das forças de uma nação consciente e senhora de si mesma. A politicália, pelo contrário, é o envenenamento crônico dos povos negligentes e viciosos pela contaminação de parasitas inexoráveis, quer dizer, inflexíveis. A política é a higiene dos países moralmente sadios. A politicália, a malária dos povos de moralidade estragada. Rui Barbosa. O tópico frasal deste parágrafo é a ideia central, principal desse parágrafo é: letra A. A política é a higiene dos países moralmente sadios. Letra B. Constitui a política uma função. Letra C. Política e politicália não se confundem. Letra D. A politicália, pelo contrário, é o envenenamento crônico dos povos negligentes e viciosos pela contaminação de parasitas inexoráveis. Letra E. Antes se negam, se excluem, se repulsam mutuamente. Resposta. Letra C. Política e politicália não se confundem. É a ideia principal lá, que começa o parágrafo. É o tópico frasal. Segunda questão. Sobre a organização de parágrafo no texto, é incorreto. A gente não pode dizer de jeito nenhum. Está errado. Letra A. Cada parágrafo deve apresentar uma ideia central,
sendo que a ideia principal do texto é colocada no parágrafo introdutório. Letra B. Os parágrafos devem ter obrigatoriamente até 5 linhas. Letra C. Os parágrafos podem possuir uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Se possuírem, são chamados de parágrafo padrão. Letra D. A mudança de parágrafo deve ocorrer quando não há mais desenvolvimento da ideia núcleo, ou seja, quando houver um novo aspecto do texto a ser desenvolvido. Resposta certa, vamos ver. Letra B. Resposta certa, mas que está errada. Os parágrafos devem ter obrigatoriamente até 5 linhas? Não necessariamente. Pode ter menos que 5 e pode ter um pouco mais que 5. Todas as outras alternativas estão corretas, menos a letra B. Entendido? E chegamos ao final de mais um assunto. Continue estudando. Ainda vamos ficar nas aulas remotas. Desejo saúde a todos vocês. Cuidem-se e até a próxima. Beijos e tchau para vocês.